Vamos fazer uma leitura na Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Salmos, 119. Primeiro vamos ler o versículo 72 e depois o versículo 127. Salmos 119, 72. Observe bem aqui o que diz o salmista. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. E o versículo 127, ele ainda diz, pelo que amo os teus mandamentos, ou seja, a palavra de Deus, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Vamos nesta manhã meditar neste salmo, e o título desta mensagem é Quanto vale a palavra de Deus? Qual é o valor da palavra de Deus? Estamos nós realmente valorizando a palavra de Deus? O salmista aqui está dizendo que para ele a palavra de Deus era muito valiosa. Ela era mais valiosa do que inúmeras riquezas. E aqui no 127 ele ainda diz novamente que a palavra de Deus era tão valiosa para ele que ela tinha mais valor do que o ouro puro, o ouro fino. Então, aqui está a importância da palavra de Deus. E nós sabemos que a maioria das pessoas não compreendem o valor das Escrituras, não compreendem o valor da palavra de Deus. Realmente, meus irmãos, poucos são aqueles que se dedicam à leitura sistemática da Bíblia, daqueles que procuram todos os dias meditar na palavra para extrair ali conhecimentos para a sua vida espiritual. E por esta razão que inúmeras pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não valorizam a Bíblia, creio que este é o motivo de muitas heresias e muitos ensinos contraditórios. Mesmo no meio dos evangélicos, que sempre carregam as suas Bíblias para a casa do Senhor, a pessoa tem uma Bíblia, vai para o culto, e ele, por não estudar a Bíblia, muitas vezes ele engole, absorve qualquer ensino errado. Você vai numa igreja e a pessoa está lá, o pastor, o líder, ensinando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, e o povo está lá, dizendo amém, 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 aceitando aquelas orientações, ensinos errados, com a Bíblia na mão. Vemos, por exemplo, as seitas, Testemunhas de Jeová, Adventismo no sétimo dia, eles possuem uma Bíblia, mas estão cheias de heresias. O povo escuta aqueles ensinos, mas por não ter conhecimento bíblico, por não valorizarem a Bíblia, então eles aceitam com facilidade. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Então vamos falar sobre o valor da palavra de Deus. E nós lemos aqui esses dois versículos do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo
da Bíblia. E é o maior capítulo, o capítulo mais longo da Bíblia. Este Salmo 119, segundo os teólogos, ele pode ter sido escrito por Esdras. Acredita-se que foi Esdras quem escreveu este salmo, e não Davi. E Esdras escreveu este salmo depois que o templo de Jerusalém foi reconstruído. Este salmo, o salmo mais longo, né? Ele fala sobre a palavra de Deus. Este salmo tem 22 sessões, e cada uma corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E cada versículo começa com a letra da sua sessão. Somente 4 versículos deste salmo não fazem alusão à palavra de Deus. Então este salmo é um salmo que enfatiza muito o valor, a preciosidade da palavra de Deus. Então, devido a essa estrutura, ele é um salmo que até permite uma fácil memorização. Mas então vamos falar sobre quanto vale a palavra de Deus. A Bíblia realmente é valiosa? E se ela é valiosa, por quê? Primeiro, a Bíblia ela é valiosa porque ela nos revela Cristo o Salvador. Olha o quanto a Bíblia é um livro muito importante, o livro mais importante que já foi publicado, o mais importante do mundo. É um verdadeiro best-seller, o mais vendido. Por quê? Por que ela é tão valiosa, mais do que o ouro, mais do que muitas riquezas? Porque a Bíblia nos revela Cristo o Salvador, o verdadeiro Salvador. Você não vai encontrar em outro livro, de qualquer outra religião, que apresenta o verdadeiro Salvador. Pode apresentar uma salvação pelas obras, uma reencarnação, que só existe um Salvador, e realmente ele é o único Salvador. Então a Bíblia é preciosa por causa disso, porque ela nos revela Cristo, o Salvador. E quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, ela recebe o perdão dos seus pecados, é salva, sai das trevas para a luz, através do conhecimento de Jesus é o Salvador, lendo a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus afirma isto, afirmou. Lá no Evangelho, segundo a narrativa de João, capítulo 5, versículo 39, o que foi que o Senhor Jesus falou? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ora, examinai as Escrituras. Por quê? Vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, a pessoa o próprio Jesus falou, as suas palavras revelam sobre ele. São elas que de mim testificam. Então, este livro, ele é precioso por causa disso. Ainda podemos ler Paulo escrevendo na sua carta a Timóteo, o jovem obreiro, e ele diz lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo
capítulo 3, versículo 14 e 15, mostrando para aquele jovem pregador, dirigente de trabalhos, operador dele, o valor da palavra de Deus. Paulo escreve para Timóteo o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e desde a tua meninice, desde quando ele era criança, sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para quê? Para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, permanece naquilo que tu aprendeu desde criança, que a tua mãe te ensinou, que a tua família te ensinou. Aí, o que foi que a tua família te ensinou? As sagradas letras, a palavra de Deus. Por quê? Porque ela pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, é por isso que temos um departamento infantil na nossa igreja, e as irmãs estão ali, uma forma didática toda voltada para a criança, para a sua faixa etária, ensinando a Bíblia, mostrando para a criança que Jesus é o Salvador, para que quando ela crescer ela tenha essa noção e venha ter um encontro com Cristo, e depois, quando tiver lá com seus 12, 13, 14 anos, pedir para ser batizada. Então, a Bíblia é preciosa, é. Qual é o valor da Bíblia? Maior do que muita gente. Você lembra quando você se converteu e você talvez ganhou o Evangelho de João? É um evangelho muito bom para ser distribuído, mostra o caminho da salvação, e aquilo ali você foi aprendendo sobre o que é o pecado, que Jesus é o Salvador, sobre a vida eterna, e se converteu. Quanto se converte através de uma porção da Bíblia, um folheto que tem um versículo bíblico, e a pessoa é transformada pela leitura da palavra de Deus. Esse trabalho que os Gideões Internacional fazem aí nos hospitais, nas escolas, e quando eles vêm nas igrejas dar o testemunho, relatam pessoas que foram convertidas, estavam dentro de um hotel e leram o Novo Testamento, uma porção do Novo Testamento, e se converteram. Pessoas na prisão que receberam uma Bíblia e se converteram através da leitura da Bíblia, sua vida foi transformada. Países comunistas em que a pessoa não tinha a Bíblia e uma folha da Bíblia era entregue, chegava nas mãos da pessoa e ela lia aquela folha da Bíblia e se convertia. Então, a Bíblia é valiosa porque ela nos revela Cristo, o Salvador. Segunda razão porque a Bíblia é valiosa, porque ela guarda os salvos do pecado. Você sabia disso? Que a Bíblia guarda, protege os salvos do pecado, de caírem no pecado? Vamos ler aqui, Salmo 119, versículo 9 ao versículo 11. Este escritor aqui, que acredita-se que foi Esdras, diz o seguinte, uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Como é que o jovem na igreja pode se manter puro? Qual é o atrativo que faz um jovem na igreja permanecer fiel ao Senhor Jesus e estar seguindo ao Senhor Jesus? Está aqui, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Aí veja aqui o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. Olha aqui o antídoto para o pecado. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então está dizendo aqui que a pessoa que medita na palavra, observa a palavra, obedece à palavra, se enquadra dentro da palavra, tem esse cuidado pela palavra, ele está sendo protegido contra o pecado. Você tem dificuldade para enfrentar o pecado? Começa a ler a Bíblia, começa a aplicar a Bíblia, mas pessoas não estão nem aí com a palavra do Senhor. Então, guardar aqui, dar o sentido e valorizar a Bíblia com a obediência. Porque a Bíblia é valiosa. Porque a palavra de Deus dá aos salvos força interior em épocas de tristezas, em épocas de aflições, em época de angústias. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo teremos o quê? Aflições. O salvo não está isento de passar neste mundo por tristezas, por problemas, por angústias. Mas ele tem um remédio, a palavra de Deus. Então aqui, no momento que estamos passando por tristeza, por angústia, diz aqui o texto que a palavra de Deus, ela nos fortalece. Então ela dá força para o crente enfrentar as dificuldades e aguardar com paciência no Senhor. Nós lemos aqui no Salmo 119, no versículo 28. Veja bem, a minha alma consome-se de quê? De tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então aqui o salmista está dizendo que a alma dele estava se consumindo de tristeza. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que é que ele foi procurar? A palavra de Deus. Então diz, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus nos fortalece quando estamos sendo consumidos pela tristeza. Aqui está o valor da palavra de Deus, que muitos menosprezam, não valorizam. Versículo 107. Estou o quê? Estou aflitíssimo. E o que é que ele pede? Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra tem o poder de vivificar, dar vida, dar ânimo àquele que está passando por uma aflição muito grande. Estou aflitíssimo. Ainda, versículo 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Preste bem atenção, meu irmão, o que está escrito aqui, o valor da palavra. Ah, estou triste hoje. O que é que eu vou fazer? Vou ficar ligando para o irmão A, para o irmão B, chorando. Busque, né, alegria na Bíblia, com forças na palavra do Senhor. Se a tua lei, se a tua palavra, se a Bíblia não for a toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Está dizendo que ele não pereceu pela palavra de Deus. Ainda o Salmo 143.
o versículo 143 do Salmo 119. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Passando por aperto, passando por angústia. Como é que uma pessoa vai ter prazer passando por isso? E ele diz aqui, mas os teus mandamentos, a tua palavra, são o meu prazer. Você tem este prazer na palavra de Deus? Você tem uma Bíblia onde você faz as suas anotações, onde você para um período do dia para meditar, para estudar. Você tem um dicionário bíblico para ler. Você tem uma Bíblia de estudo bíblico. Temos a Bíblia, por exemplo, pentecostal. Que bênção! Você estudar toda a Bíblia pentecostal, lendo os seus comentários. Bíblia de aplicação pessoal da CPAD. Tem pessoas que nem conhecem. Uma Bíblia preciosa. Recomendo esta Bíblia, tenho e estudo esta Bíblia. Bíblia de aplicação pessoal. Muitas mensagens que pregamos aqui, tiramos dessa Bíblia, comentários. Você então tem uma Bíblia para ler o comentário, se preocupe. Ter um atlas bíblico, um livro de geografia bíblica, você está lendo lá sobre Canaã, sobre Samaria, sobre outra cidade qualquer, e você então tem dúvida, você procura num atlas bíblico, você procura num livro de geografia bíblica, e vai aumentando o seu conhecimento. Você tem um bom livro de teologia sistemática, onde você estuda as doutrinas da Bíblia, bibliologia, estudo da Bíblia, estudo de Deus, do Espírito Santo, da igreja, de escatologia bíblica. Você conhece a escatologia bíblica? E então, as pessoas muitas vezes não valorizam a palavra, eles ficam na periferia da vida cristã, nos periféricos, se encheram de emoções. Ora, precisamos tomar cuidado com as emoções. Você pode, num campo de futebol, também se emocionar. Mas a nossa alegria é outra. É verdade que o Espírito Santo proporciona emoções, alegria, mas temos que estar com o pé fincado na palavra. Ela realmente nos dá o verdadeiro prazer. Então a palavra de Deus nos dá aos salvos força interior em épocas de tristeza. A palavra, ela nos encoraja, ela é companheira, a palavra nos estimula, a palavra de Deus nos conforta, ela nos mostra que o Senhor está conosco. No momento de tristeza, no momento de angústia, você abre a Bíblia e você lê lá o texto. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Ela nos mostra que Deus cuida de nós. A Bíblia nos mostra que Ele cumpre as suas promessas, que vale a pena esperar nele. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é o maior antidepressivo que existe. Por isso que ela é um livro valioso. Como dizia aqui o salmista, para mim, muito mais valor do que inúmeras riquezas. Para mim, a palavra, por causa disso que estamos falando aqui, ela é tão preciosa, mais do que a prata, do que o ouro fino. E nós, muitas vezes, não damos nenhuma importância para a meditação e a aplicação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é valiosa, porque a palavra de Deus dá esperança aos salvos, meus irmãos. Esperança.
Quando falamos a palavra esperança, ela geralmente significa aí fora uma possibilidade de algo que desejamos. Essa é a definição que tem aí. Esperança é uma possibilidade, dizem alguns, não é algo real. Mas na Bíblia não. Mas na Bíblia a palavra esperança não é uma possibilidade. Na Bíblia a palavra esperança se refere a algo que é certo. Algo que vai acontecer. Então nós lemos aqui no Salmo 62, versículo 5, esta definição de esperança na Bíblia, que é algo que vai acontecer, não uma possibilidade. Ó minha alma, espera somente em Deus. Esperança. Por quê? Porque dele vem a minha esperança. Não é uma possibilidade. A nossa esperança vem de Deus. E a Bíblia, então, ela é a palavra ela é valiosa porque ela dá esperança aos salvos. Aqui no Salmo 119, que nós estamos estudando aqui, nós encontramos aqui alguns versículos que falam sobre isto. Vamos ler então? Salmo 119, versículo 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar? Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Ele está dizendo aqui que ele recebeu uma promessa. E o que é que fazia ele aguardar esta promessa? Qual era a consolação enquanto ele estava aguardando o cumprimento daquilo que ele foi prometido por Deus? A tua palavra me vivificou. Então a palavra, ela dá aos salvos a esperança. Nos ajuda a esperar no Senhor. Versículo 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Pode acontecer momento de fraqueza, momento de desânimo? Lógico que pode. Todos nós podemos passar por essa situação. Perder um pouco a confiança. Meu Deus, acho que não vou receber a bênção. Desfaleceu a minha alma, esperando pela tua salvação. Talvez pela cura, por um problema, salvação de um filho. Mas eu confiei na tua palavra. Mas confiei na tua palavra. Olha que maravilha. Então, como é que nós mantemos a esperança ativa? Deus vai operar, Deus vai agir. E não estou vendo ainda a solução, mas eu confio. E na hora da dúvida, a gente lê na Bíblia, como estamos lendo aqui. Mas eu confiei na tua palavra, eu confio na tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor está comigo, que o Senhor garante a vitória, que somos mais do que vencedores. E isto, então, proporciona para nós, então, esperança. Salmo versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. E então, podemos dizer aqui que a palavra de Deus, ela é valiosa, porque ela dá esperança aos salvos, ajuda os salvos a esperar as bênçãos do Senhor. Ainda o Salmo 146, versículo 5 e versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó
por o seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Então, nossa esperança está no Senhor e na sua palavra. Que tipo de esperança a Bíblia nos dá? Primeiro, a esperança de morar no céu, que um dia todo sofrimento, toda tristeza, toda enfermidade vai acabar. As coisas que passamos aqui, as aflições, e tem pessoas que passam aflições e vão passar a vida toda. Lutas, dificuldades, doenças, mesmo sendo crente. Ninguém é super crente. Mas temos uma esperança de morar no céu, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais dor, separação, choro, lamento. Então, a Bíblia nos dá essa esperança de morar no céu. A Bíblia nos dá a esperança que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Quem é que nos promete isso? A palavra de Deus. Você está chorando, mas tem essa esperança. A Bíblia diz, olha, o meu choro, ele vai terminar um dia. A esperança da volta de Cristo. Aguardamos o quê? A volta de Cristo. A Bíblia nos dá esta esperança. A bem-aventurada esperança. O arrebatamento da igreja. A Bíblia nos mostra, nos dá uma esperança também de quê? De vida eterna. Morar eternamente com Deus. Então, a palavra de Deus ela é valiosa, porque dá esperança aos salvos. A palavra de Deus é valiosa, porque a palavra de Deus oferece aos salvos consolo nos problemas difíceis. A palavra oferece consolo nas angústias da vida. Sabia que a palavra consola? A palavra de Deus é um tesouro valioso. Ela nos consola nas dificuldades. Salmo 119, versículo 52. Lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, tua palavra, ó Senhor, e assim me consolei. Olhando para a palavra de Deus, o salmista aqui foi consolado. E então, nós somos consolados com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é valiosa, porque ela dá sabedoria aos salvos, ela dá orientação para nós caminharmos nesta vida. Ela nos dá entendimento, nos esclarece as coisas. A verdadeira sabedoria nós encontramos na Bíblia, orientação. Não sei o que vou fazer da minha vida, que caminho vou seguir. Estou perdido nesse labirinto da vida. O que é que eu vou fazer agora? Que decisão tomar? Pessoas que andam de um lado para outro em casa, o que é que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Estou desorientado. Pede conselho para um, pede conselho para outro, ninguém pode ajudar. Aí você vai na Bíblia, orientado pelo Espírito Santo, e a Bíblia te dá discernimento. A Bíblia te dá orientação, te dá sabedoria para viver, para enfrentar um problema familiar, um problema entre o casal, entre os filhos, problemas conjugais. Te dá sabedoria, a verdadeira sabedoria, prudência. E então,
Nós vemos isso aqui neste salmo, por exemplo, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer dizer, o que uma lâmpada faz? Ela ilumina. E luz para o meu caminho. Não consigo enxergar, não estou vendo nada. Não vejo uma saída, está tudo escuro. Mas a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. Olha a importância da palavra de Deus. Ainda, versículo 130. A exposição da tua palavra dá luz. Meu irmão, preste bem atenção nisso aqui. É por isso que nós valorizamos a pregação do Evangelho. É por isso que no culto tem louvor, tem cântico, tem o seu valor, mas a primazia o que é? A palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra, tudo tem que parar. A palavra é mais importante do que o louvor. Está acima do louvor, porque agora é Deus falando. Estamos louvando, estamos nós oferecendo louvores a Ele. Tem o seu valor, tem a sua importância, mas agora para-se tudo. E agora vamos ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas tem pessoas que infelizmente é assim. Na hora do louvor, estão se balançando. Eu não sei que tanto crente gosta de se balançar. Eu acho que é saudade do mundo. Eu tenho saudades, meus irmãos, quando do tempo antigo, que a gente cantava sentado. Eu gosto de cantar sentado. Mas, se tiver que levantar, não tem problema. Porque aí você está ali com o seu cantor, sentadinho, cantando, servindo a Deus. Agora as pessoas muitas vezes ficam de pé, não há problema nenhum. Facilita a pessoa se mover. A pessoa viu um pouquinho o som diferente da igreja, a guitarra um pouco diferente, a bateria um pouco, já começa a se mexer. E diz que tem dança na Bíblia. Não tem nada de dança na Bíblia, não tem ministério de dança na Bíblia. Isso é história para um estudo próximo. A palavra na Bíblia dançar, em algum sentido, é o sentido de pular. Algumas traduções falam pular, saltar de alegria. Isto pode acontecer momentaneamente, mas é um estilo. Mania que a pessoa começa a cantar, já começa a se mexer para um lado, por outro. Não consegue ficar sossegada num canto, apreciando e louvando a Deus. E então o que acontece aqui durante a exposição da palavra de Deus? Para-se tudo. Mas as pessoas muitas vezes, acabou o louvor, saem, vão para o hall da igreja, vão tomar uma água, vão mexer no celular, e o pastor está lá falando, pregando. O outro está lá com o instrumento mexendo. Na hora da palavra não é hora de mexer instrumento. Para-se os instrumentos, vai se ouvir a palavra. Por quê? A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Olha o valor. Será que nós, quando entramos na igreja, temos a oração inicial, temos o louvor, vamos ouvir a palavra pelo o irmão fulano, vamos ouvir a palavra pelo pastor fulano. Todos atentos, pegam a sua Bíblia e estão ali agora a exposição da palavra na boca do servo do Senhor. É a boca do Senhor falando. A pessoa que orou, que se dedicou para expor a palavra com sabedoria, com graça, com unção do Espírito Santo, sem manobras, para poder levar o povo à empolgação, expondo como um martelo, batendo na rocha. Mensagem ali bíblica, expositiva, palavra por palavra, e a pessoa vai se alimentando e vai dando luz, vai dando entendimento, e a pessoa sai alimentada pela palavra do Senhor. E então a Bíblia dá, a exposição da sua palavra dá
entendimento. Versículo aqui 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os ensinamentos estão comigo. Por isso é que eu sou mais sábio dos que os meus inimigos. Porque a tua palavra está comigo. Olha a importância da palavra. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Será que hoje os jovens podem falar assim? As pessoas, a pessoa de idade tem mais sabedoria, tem mais experiência, é verdade. Mas não quer dizer que o jovem não possa ter um conhecimento maior. Quantos jovens dedicados à palavra, o que faz um jovem superar muitas vezes o entendimento de uma pessoa idosa? Se o idoso não se preocupa com a palavra de Deus, anos de vida não quer dizer nada. Tem idosos não, que também tem, são pessoas aplicadas na palavra. E olha o que diz aqui, se realmente foi Esdras que escreveu, sou mais prudente do que os velhos. Já pensou um jovem na igreja chegar para o irmão e falar assim, eu sou mais prudente do que o irmão. Por quê? Porque eu fiz uma faculdade? Porque eu sei mexer em celular? Não. Sabe por quê? Porque eu medito na palavra de Deus. Eu tenho discernimento da palavra. Eu estou orientado pela palavra. Eu amo a palavra. Eu sou um jovem dedicado à palavra. Então a palavra dá este entendimento. Uma outra lição, a última aqui, porque é valiosa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá paz aos salvos. Se fôssemos falar aqui da paz, deixo-vos a paz. Jesus nos deixou essa paz. A nossa paz não é a paz que o mundo dá. A nossa paz não é algo momentâneo. Não é um pico. Não, a nossa paz é em todos os momentos. Mesmo na hora da angústia. Eu dizia para os irmãos, quando eu saí daquela UTI, e até mesmo o médico perguntou para mim como é que eu estava. Eu falei, eu estou em paz, eu tenho paz. Eu senti paz. Como é que pode alguém passou o que eu passei, traqueotomia, entubado, tive lá mais de que 6, 7 derrames, convulsões por dia, tendo convulsões diárias. Eu não consegui, porque a paz do Senhor, a paz estava no meu coração. Paz que a palavra de Deus me proporcionou na minha caminhada, e tem proporcionado na minha e na sua também. Eu tenho paz. Temos luta? Temos. Temos dificuldade? Temos. Mas temos a paz. E a palavra de Deus, ela nos dá paz, meus irmãos. Aonde tem guerra, aonde tem briga, aonde tem conflito, você muitas vezes é obrigado a conviver no local assim. No local de trabalho, onde tem conflito, tem briga, onde você mora, devido às suas circunstâncias financeiras, é obrigado a morar em alguns lugares que os vizinhos não vivem em paz, perturbam, mas você é a luz, você é o sal, você tem paz. E a palavra de Deus, ela dá essa paz para nós. Quando estamos agitados, através da palavra, nós somos então, recebemos a paz do Senhor. Veja aqui no Salmo 119, o versículo 165. Muita paz, muita, não é pouca, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem aqueles que amam a tua palavra. Então, meus irmãos, terminamos então aqui esta mensagem, já está no horário, e eu termino lendo o Salmo 119,
e o versículo 18. O que é que diz o versículo 18? E a minha oração nesta manhã, para todos nós, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Será que esta palavra, hoje, que o Senhor nos deu, oramos a Deus, buscamos a orientação, de madrugada a gente estava aqui orando, buscando uma palavra para trazer aos irmãos aqui, para todos nós, coisa séria. E aqui está mostrando, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu não estou valorizando a tua palavra, eu não estudo a tua palavra, eu não tenho uma linha de estudo da tua palavra. Quantas pessoas nunca leram a Bíblia toda? São crentes há tantos anos, nunca leram. Se perguntar para ele o que se trata o livro de Jeremias, não sabe. O livro, por exemplo, lá do Antigo Testamento, o que se trata o livro de Obadias? Tanto tempo de crente que você pergunta, livro de Obadias, o que diz o livro de Obadias? Não sei. Que época mais ou menos foi escrito o livro de Isaías? Isaías era contemporâneo de quem não conhece nada da Bíblia. Você fala de Reino do Norte e Reino do Sul, não sabe nada. Não tem curiosidade, não tem prazer em a Bíblia. Se foi escrita, esses 66 livros, é para ler o livro de Apocalipse. Como é que um novo convertido tem a sua desculpa, mas um crente de anos de crente não consegue ler o livro de Apocalipse, nunca leu o livro de Apocalipse, não consegue descrever o livro de Apocalipse, anos e anos de crente, não conhece nada de escatologia bíblica. Você fala em batalha do Armagedon, não sabe nada. Você fala da grande tribulação, não sabe nada. Você fala da escatologia, os pontos principais da escatologia bíblica, não sabe nada. Por quê? Não valoriza a palavra de Deus. Então, desvenda, Senhor. Ore comigo nessa manhã. Senhor, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Temos aqui algo precioso. Infelizmente, meus irmãos, tem gente que está trocando isso aqui por um celular. Você pode ter a Bíblia no celular para você, numa hora que você está dentro de um ônibus. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo de turno, pegava o ônibus, e até hoje eu tenho um Novo Testamento, daqueles pequenos. Até hoje eu tenho esse Novo Testamento. Quantas noitadas, trabalhando de turno, de madrugada, o Novo Testamento estava no meu bolso, na minha roupa de trabalho, ia dentro da minha mala de trabalho. Entrava no ônibus, pegava o Novo Testamento e lia o Novo Testamento. Estava trabalhando, dava uma folga, eu pegava o Novo Testamento, lia. E hoje, quando eu vejo ele todo velhinho, marcava. Quantas vezes meus colegas viram eu lendo o Novo Testamento? E hoje você tem um celular, isso é muito bom. Mas na casa de Deus, você vir para a casa de Deus com o celular, que tem a Bíblia, não tem prazer de estar trazendo sua Bíblia ali. Pense, meu irmão, que está valorizando a Bíblia. Aqui é onde você põe os textos bíblicos, você põe o seu esboço, você marca. Nós temos aqui na nossa biblioteca, no Memorial do Pastor, você vai lá ver as várias Bíblias que o nosso pastor usou, todas marcadas. Quando ele faleceu, dentro da Bíblia dele, quantos estudos, está tudo arquivado lá. Que bênção! Eu tenho na minha casa pilhas de anotações desde 15 anos de idade. Eu faço as minhas anotações. Eu venho para a igreja todo dia com uma pasta. Minha pasta está cheia de mensagens. Os irmãos estão pregando, eu estou ali, já estou pensando naquela mensagem, marcando.
marco e guardo, põe uma data, local que eu preguei, local que eu meditei, coisas que eu nunca preguei. Ontem mesmo, procurando uma mensagem bíblica para trazer hoje de manhã, estava lá, olhando, e você lê aquilo e fala, puxa, que maravilha, que ano que eu preguei isso? Em 76, 77, em 80. E como é que você não tem nada, hoje com a modernidade de ter um computador, de você escanear? Então é isso que diferencia um jovem cristão dedicado à palavra e um jovem cristão que não é dedicado. E assim também, não são os jovens, também os irmãos. E então que possamos dizer, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E nós mostramos aqui algumas coisas, tem muito mais do valor da palavra de Deus. Eu peço que o irmão compartilhe esta mensagem, para que outros também possam ser abençoados como você foi abençoado. Oremos. Pai Celestial, acabamos de meditar na tua palavra, meditar, Senhor, na importância deste livro chamado a Bíblia, que é a revelação, que é a tua revelação para a humanidade, Senhor. Quantas preciosidades encontramos aqui. Desvenda, Senhor, os nossos olhos. Tira, Senhor, dos nossos olhos as escamas, para que possamos entender o valor da tua palavra, Senhor, o valor da tua palavra, que ela nos consola, nos conforta, nos orienta, nos dá esperança, Senhor, nos dá paz, nos dá consolo, que possamos valorizar ela mais do que o dinheiro, do que bens materiais, que aqueles que estão ouvindo a tua palavra possam, a partir de hoje, serem pessoas dedicadas ao estudo da tua palavra, que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e também na tua graça, Senhor. Nos concede um dia abençoado, um dia de vitória. Repreenda, Senhor, a fúria do inimigo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.